Era uma casa não muito engraçada por falta de afeto. Não tinha nada, até tinha teto, piscina, arquiteto. Boa tarde, eu digo boa tarde porque nós estamos no dia 13 de setembro de 2023, à tarde, aqui na Zona Sul de São Paulo. E muito bom estar de volta nesse canal. Já de antemão eu peço a vocês, solicito a vocês que socializem com seus pares, com seus amigos, com sua família, enfim, utilize do conteúdo desse canal, faça crítica, faça a observação, manda de volta para nós, que teremos o maior prazer em receber as suas anotações e devolver o conteúdo para você. Estamos aqui para isso. E todo o conteúdo, como vocês sabem, desse canal são conteúdo que serve para estudar, para debater, para fazer processos políticos e educacionais. Está lá no canal, esse daqui também vai lá para o canal, tanto do ponto de vista do podcast quanto do ponto de vista do vídeo da gravação. Nós estamos provocando, estamos instigando a você aí no seu território, na sua cidade, no seu município, a pegar os conteúdos e jogar a sua luz, né? Ou jogar a luz sobre o que nós estamos comentando aqui. Não somos absolutistas, nós temos ideias, nós temos impressões, nós temos crenças, nós acreditamos e por isso nós estamos sempre em processo de elaboração. Nunca vamos terminar. Aliás, diz sempre o filósofo, né? E o poeta, né? Todo processo de construção ele termina quando uma das partes morre. Morre para a dimensão, talvez humana, que está aqui, e nasce para outras dimensões. Por exemplo, os vermes que estão na cova, onde a nossa matéria, o nosso corpo foi colocado. Então, aproveitem, estamos juntos. Eu tenho uma alegria e um prazer de estar acompanhado para esta conversa com duas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo no SUDEC Interlados, né? Que é o Derek, que tem 16 anos, participa das atividades aqui do SUDEC Interlados, está aqui para a gente fazer essa troca de mensagem nessa tarde, enriquecer o que está colocado, e Alec, que também tem 16 anos, né? Então são dois jovens adolescentes que parecem que sabem muito do que quer da vida. Então é bom que a gente vai conversando sobre isso, né? E chegar a um lugar que a gente quer chegar. Antes disso, eu queria lembrar que duas importantes conferências aconteceram, estão terminando na verdade. A Conferência Nacional, as conferências regionais, municipais e regionais de assistência social, que está em fase da conferência do processo estadual, para depois a nacional. A conferência também regional, municipal, territorial dos direitos da criança e do adolescente, que são instrumentos, ferramentas, para que esta população discute e debata seus problemas, suas questões, e que participe da elaboração da política pública e do direito humano neste país, né? Então, é bom que essas ferramentas estejam todas à disposição, porque é com elas que a gente vai ter que se virar para construir uma sociedade melhor. Se é assim que nós queremos, né? Ou seja, o mundo que eu sonho, e eu estou falando na primeira pessoa, o mundo que eu sonho ainda não é esse que está aí, do ponto de vista de tudo que está colocado para ele. Né? Quando eu olho para o direito, quando eu olho para a cidade, quando eu olho para as coisas que a população, enquanto humanos, necessita, ainda não. Acho que um outro mundo é possível e nós precisamos. Então, as conferências são ferramentas que tentam, né, encontrar respostas e que, de maneira que a população participe desta elaboração da gestão e política pública e do direito governamental. Então, menina e menino, muito bem-vindos, muito bem-vinda a esse bate-papo aqui nesta tarde conosco. E eu gostaria de convidar a Alec, porque ela é uma poetisa, se é que podemos dizer assim, que ela nos brindar, porque tem um poema belíssimo, e eu gostaria de começar por ele, né? E que eu, vamos também escutar, e
depois podemos comentar o que ela trouxe para a gente. Hã? Essa é a primeira vez que você Vai ser a primeira vez. Ah, você não escutou ainda? não sou da É verdade, é verdade. Então, mas é bom que é uma surpresa para você. Ai, nem um pouquinho nervosa, graças a Deus. Ah, é com você. Certo. Bom, o nome do meu poema é Porque é Negro. Como matemática aqui do SIDECA, a gente está estudando sobre racismo, né, sobre essa questão do racismo, principalmente aqui no Brasil. E tudo isso é uma situação assim revoltante, realmente revoltante. Daí, como, né, a gente usa desses sentimentos assim extremos, desses sentimentos que tomam a alma, eu fiz uso e fiz um poema para especificar minha revolta com essa condição e também, né, para fazer uma espécie de crítica social que eu espero que tenha dado certo. Então, eu vou segurar ele assim, daí eu vou passando as páginas para ser mais confortável. O nome do meu poema é Porque é Negro. Ataque dispara o medo, que comece a revolta. Seguiremos para a luta, a morte não tem volta. Vocês nos obrigaram a temer. Fiquem calados ou nós matamos o que vocês vão fazer. Hoje é o dia da caça, amanhã é o caçador. Hoje é o nosso dia e amanhã é o dia do povo. Já pensaram na covardia? 3 contra 1 no combate. E se eles matam, eles vão falar a verdade? Pele branca, quarta negra. Infeliz realidade. Mas que todos sigamos firmes, todos prontos para o combate. Me discrimina porque gosta ou porque não me conhece? Sua raiva me motiva, o seu ódio me fortalece. Sobre mim você padece a mesma velha história. Mas será que você esquece quando a morte for tua memória? Você não tem noção de quantos você destrói. Sempre esteve mais preocupado com a pena em Niterói. E no fim, quantos se importaram? Quem apertou o botão? Tudo é sempre muito rápido, mas para as vítimas não. Quando o maldito elevador subiu com o garotinho, ele chamou e no fim se descobriu sozinho. E sua mãe, que precisava sair, não hesitou em confiar na patroa. Mulher branca, sem defeitos, pobre mulher trabalhadora. E no fim isso se deu. A morte de mais uma criança negra. Seu pequeno corpo caído do 3º andar e sua mãe que, por confiar, até hoje se lamenta. Assim como Rosa Parks, vou lutar até o fim. Não vou ceder lugar a um branco e vou lutar não só por mim. Assim como Angela Davis, comigo o racismo não tem vez. Respeito quem está fazendo e admiro quem já fez. Assim como Marielle Franco, vou seguir essa jornada perigosa, vou lutar por negros e negras, lutar por quem me quer morta. Como Machado de Assis, deixo marcado em sua mente e tatuado na história a luta contra esse ódio frequente. Mulher negra como Dandara, rainha do quilombo, me mato primeiro para que você, branco, não pise em mim de novo. E se for preciso, assim como o imortal zumbi, que exponha minha cabeça. Mas não vai, não. Bato o pé no chão de terra, terra preta como eu. Bato o pé para reivindicar um posto que sempre foi meu. Consciência negra é luta, não é só um feriado. É a cabeça de muitos, é o corpo marcado, são 111 tiros em um carro lotado, é a vida de inocentes que morreram fuzilados. É ser seguido no mercado só pela cor da pele, é ser morto, sufocado por policiais e guardas quando quer. Mas não adianta. Se uma branca abre a boca, é heroína. Se uma preta abre a boca, é guilhotina. Mas, meu parceiro, me tinha uma dúvida. Eu sei que a pergunta é óbvia, que a resposta pode ser estúpida. Mas se um dia, Deus livre, você se encontrar morrendo, você vai recusar ajuda quando vier de um negro? Como o rei Martin Luther King me ensinou um dia, o preço da libertação pode custar uma vida. Então digam, como Luther King eu exponho, vamos, digam, eu tenho um sonho. É isso. Muito bom. Muito. O que tu achou? Você fez o plano? Sim. As etapazinhas da versinha. Quanto tempo eu fiz? Quanto tempo eu fiz ou quanto tempo demorou para fazer? Acho que umas 3, 4 horas. Um dia, mano. Mas também, tipo, teve intervalo, né? Porque eu fui comer ele. Não, sim, mas do mesmo jeito, mano, você fez mal poema. Tipo, pô, tem críticas sociais pra caramba e traz o pensar, né, da pessoa que está escutando, da pessoa que está recebendo esse poema. E
momento de pensar, né, mano? É um momento que bota a mão na mente, né? E eu não tenho aqui forte, crítica social. E é isso constantemente, né? Isso eu não tenho aqui. E você, João? Nossa, eu achei, desde o dia que eu ouvi, eu estava sentado na minha sala, e o grupo estava aqui, e eles quando estão aqui, vocês quando estão aqui, fazem aquele barulho, né? E aí, de repente, eu comecei a escutar algo diferente, aí eu perguntei, quem é que fez isso, né? Foi me apresentado ela como poema. Eu achei extraordinário, porque parte de um aspecto que é uma ferida aberta para o Brasil. Essa história de nós termos sido uma colônia escravagista, olha, duas desgraças. Né? Uma é ter sido uma colônia portuguesa. A outra é porque não bastasse sermos uma colônia, ainda fomos escravagistas. Nós, além de os europeus virem para cá e fazer daquilo que eles queriam fazer, como o genocídio indígena e tantas outras questões que a gente tem, aqui esse território serviu para o sequestro e o esconderijo de trabalho forçado de uma população, de uma nação inteira africana. Né? E daí nasce um monte de coisa. E daí nós estamos lidando até hoje com questões extremamente complicadas. Né? E absurdas até, né? Porque é algo que, gente, é só você pensar um pouco, é só você ter um pouquinho de senso, você vai entender que isso Criminoso, né? é extremamente sem noção, sabe? É revoltante. Você não precisa estar do lado escravocrata para ver. Claro que não. Qualquer um pode ver. Ninguém gostaria de estar passando, por exemplo, como eu coloquei no meu texto, foram 111 tiros em um carro. Dentro tinha uma família de pessoas pretas. Gente! Se revoltar, né? Exatamente. É inimaginável numa situação como essa. E outra coisa, toda vez que nós estamos falando a respeito de enfoques tão profundos, de feridas tão profundas, eu tenho para mim que o Brasil pode se esforçar o máximo que puder, a sociedade brasileira pode, como diz na Bahia, pode se estribuchar o máximo que puder, nunca vai conseguir reparar esse tipo de situação. É o que aconteceu com o povo preto aqui. E aí eu fico pensando justamente desta forma, como que pode? E eu também não consigo entender quando se fala de racismo, quando se fala de negritude, quando se fala de uma série de questões que faz isso com uma sociedade, eu não consigo entender a cabeça daquelas pessoas que dizem que somos todos iguais. Sim, é verdade. Somos todos iguais. Eu conheço gente, inclusive na minha própria família. Não só sou igual, mas eu tenho um amigo que é preto, eu tenho um amigo que trabalha comigo que é preto. Tenta justificar as coisas de uma forma muito absurda. Muito vazio também. Você tá meio preto, É chegar assim e tipo, eu não sou machista, minha mãe é mulher. Gente, isso não faz nenhum sentido. Não sou. Porque tem no meio preto muita total a real situação que está acontecendo, né? Total. Impressionante. E isso é luta de classe, isso é classe. Não tem como misturar essas coisas. Isso aqui é água e azeite. Não tem como misturar. Por isso que eu estou dizendo. Vamos viver todo o que for preciso viver neste planeta e isso nunca vai voltar para o lugar. Porque não há volta. Eu sou do tipo que acredito que não há volta para um crime cometido. Entendeu? Ou seja, a gente vai reparar uma série de questões que está aí, mas esta lembrança, ela incorpora a questão cultural das pessoas, essa coisa toda. E a Alec, ela traz algumas figuras contemporâneas para essa história. Martin Luther King é uma figura contemporânea, tudo bem, fez 100 anos, né? Do grande discurso, mas é uma figura contemporânea.
entendeu? E que tem uma importância a partir da luta americana, teve uma importância fortíssima na América Latina, né, para tudo isso. Angela Davis mesmo hoje com 80 A anos. Ângela, sim, mas a Ângela é agora, né? As Panteras Negras, elas estavam aqui ainda, né? E aliás, é um privilégio ainda ter essa mulher viva ainda, né? Sim, viva, tá lá. Então, mas só para a gente continuar. Desculpe, você quer comentar? Não, pode falar. Mas eu tenho uma pergunta que pode ser que você acha que não tem nada a ver com o que nós estamos falando, mas tem sim. Depois eu posso até dizer o que tem nada a ver. Por que você está usando um par de brinco da Cleópatra? Então, como todo mundo pensa, Cleópatras foram rainhas brancas que eram donas de riquezas, dignas de, sabe, dominar não, mas reinar. Hoje em dia é mostrado como figuras brancas, só que o Egito fica na África. A Cleópatra não era branca. Então, Ela era negra. E a Cleópatra era negra. E daí, assim, esse brinco pra mim ele traz uma simbologia muito grande, porque é a manifestação da frase somos descendentes de reis e rainhas. Tá aí o exemplo na história, Cleópatra mesmo, não só no Egito, mas também na África do Sul e em outros países da África. Gente, é histórico. É histórico. Então, assim, eu gosto bastante de usar esse brinco para onde quer que eu vá. Escolhi ele hoje. Na verdade, eu estou usando ele já faz um tempo aqui no curso, porque a gente está falando sobre a temática de racismo e eu acho esse brinco, assim, tipo, maravilhoso para trazer esse tema. Imaginei que a gente falasse sobre isso aqui também. Então, eu até agradeço a pergunta. Nossa, mas aqui, sei lá, quando eu assisti o filme, não lembro o nome, mas eu assisti um filme sobre o Egito Antigo, que retrata sobre a história de Cleópatra, ela sempre foi retratada no filme como uma pessoa branca, bonita, né? Cabelo liso, sabe? E a gente pode ver essa introdução até em desenhos para crianças, como o Boy Sherman, que é quando eles voltam no tempo e eles voltam no tempo para falar história, eles voltam para a época do sistema egípcio, né, onde eles conhecem a Cleópatra e transformam a menina, uma das personagens principais, em Cleópatra também. Por isso a menina é branca, sabe? E tipo, gente, isso não faz sentido nenhum, porque estamos falando da África, de onde, sabe, tipo, os negros da África vieram pra cá pra serem escravizados. Então, tipo, por que teria uma pessoa branca lá? Não faz o menor sentido. Eurocentrismo? Então, já vamos emendar. Logo que nós estamos nesse papo gostoso aqui. No início eu falei, a gente está no mês de setembro. Né? O Brasil sempre utiliza o setembro como chamado mês da pátria. Não é do tempo de vocês, que vocês acabaram de nascer, mas eu sou do aquele tempo que a escola e a educação nesta época, nossa, a gente trabalhava muito as crianças, né? Porque toda uma preparação para desfile, e, enfim, né? E era muito difícil porque a grande maioria das crianças das escolas públicas eram muito pobres e não tinham dinheiro para comprar fartamento e tinha que ter, já as escolas tinham lá como escola de samba, né? a sua vestimenta, a sua paramentação, e as famílias geralmente se gastavam muito para poder mandar fazer a depender do lugar que a sua criança vai ocupar nesse desfile. E é o chamado desfile cívico-militar, né? Como até hoje pode ser chamado. Um desfile ou é puramente militar ou ele é misturado, que é civil, que é da sociedade civil, e também com os militares misturados. E se celebra durante o mês de setembro essa história da colônia, né? Da libertação. Que não foi tanta libertação, mas que, tipo, deveria espalhar, para
uma moeda específica lá que ele tinha pagado sei lá quantos para ter a independência do Brasil. Sim. E o nosso ouro, nossas pedras preciosas, nossa madeira, entendeu? Preciosa, acho que foi levando aí, né? Porque, não sei se vocês, vamos pegar cenas históricas aí, e figuras, inclusive em homenagem ao, como o título do poema? Porque é negro. Porque Negro, mas lembrar de Chica da Silva, né? no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Que, claro, tem muito da história que o cinema como a transformou, mas quem viaja, por exemplo, hoje a Diamantina, né? na entrada do Vale do Jequitinhonha, e se chegar em Diamantina, vai perguntar quem foi Chica da Silva, você vai encontrar uma história extraordinária dessa mulher. Então, e a história é que o rei de Portugal continuou lavando, né? O Brasil tinha que pagar um monte de coisa, continuou gastando muita coisa do que a gente tinha aqui, mandou embora para Portugal para poder fazer essa conta, que era justamente do... Uma pergunta, mesmo depois da independência, a gente ainda só podia fazer comércio com Portugal ou podia fazer comércio quando estava mais barato? Até um certo tempo com Portugal. Daí a treta com a Inglaterra, né? Que tinha uma treta aí com a Inglaterra, por conta que a Inglaterra não podia comprar os nossos produtos, porque nós fomos no dia 7 de setembro de 1800 e qualquer coisa, que agora também me esqueci. Não foi exatamente a independência. A partir de hoje são todos livres, né? Portugal não manda mais aqui. Na história não foi bem assim. É todo um processo, toda uma transição, e as riquezas aqui colocadas, mesmo transformando esse país em um império, né, ainda assim foi difícil para se lograr isso. Inclusive, nós sofremos algumas dessas modificações ainda hoje, né? Porque, tipo, o sistema eurocêntrico também, que é muito presente aqui no Brasil, é fruto disso, né? É incrível a gente endeusar aquilo, tipo, meu Deus, a cultura da Europa, a gente endeusa aquela cultura e acaba esquecendo da nossa cultura negra, cultura da nossa essência mesmo, sabe? E nós citando outras culturas de fora, coisa que não tem nada a ver com o Brasil de fato. Sim, inclusive tem uma frase que eu escuto bastante, principalmente na escola. Porque os portugueses descobriram o Brasil. Eles não descobriram o Brasil. Eles colonizaram o Brasil. O Brasil já tinha sido descoberto há muito tempo pelos povos originários, povos indígenas, de diferentes tribos. Tanto que chegaram aqui, escreveram lá, Pedro Vaz de Caminha escreveu que encontrou pessoas peladas. Né? Depois o Cabral também falou isso. Exatamente. Então, tipo, tá tendo até essa questão do marco histórico, né, da delimitação de terras indígenas. Gente, que marco histórico melhor que esse? Marco temporal, assim. Que marco temporal melhor que esse? Quando chegaram, já falaram que viram. Claro, né? Mas estereótipo também, mas... Então, mas como é que vocês dois veem isso, né? Porque uma coisa é a gente repudiar isso sempre, né? Aqui já existe, o Brasil é um território indígena. Então, para começar, quando os não indígenas chegaram aqui, já tinha gente aqui. Então, tranquilo aí, segue. Inclusive, eu não me canso de dizer isso, tem um documento também desse período histórico, na capitania dos portos em Ilhéus, na Bahia, que eles mataram tanto índio, né, lá, e que tem um pedaço da praia de Ilhéus, que é muito bonito esse lugar, inclusive, e que no documento diz que eles colocaram os mortos um ao lado do outro,
E ele escreve, Pero Vaz de Caminha, escreve para Dom Pedro, né, dizendo, se terminássemos de colocar um ao lado do outro, daria mais de 3 quilômetros de corpos. Então, esse documento existe, está lá em Ilhéus, está lá na Capitania dos Portos, para dizer, né, que os índios estão. E aí a pergunta, porque nós estamos misturando aqui um pouco os períodos, porque na verdade 7 de setembro acontece mais tarde, a gente está misturando, mas até mesmo para a gente ver qual foi o caminho histórico que a sociedade brasileira fez para poder chegar. Né? E aí quando você olha, como é que vocês veem isso? Bom, olha para a cidade de São Paulo. A população na cidade de São Paulo que não tem casa, não tem teto, não tem comida, não tem saúde, não tem uma série de coisas. Olhamos para o país como um todo, e você lembrou isso agora há pouco no poema, entendeu? Os pequenos, meninas e meninos, que uma bala encontrou no meio do caminho, que com seus corpos pequenos foram mortos, foram assassinados. Quer dizer, que paralelo a gente consegue fazer disso, né? Para quando a gente fala, eu sou livre, eu sou independente. Independente de coisa assim, né? Para a gente falar outra coisa. Não é porque nós seguimos padrões impostos pelo governo, por exemplo, pelo Estado, e não tem como falar que nós somos livres até certo ponto. Pessoas com mais capital são relativamente mais livres. Então não teria nem como eu falar que, por exemplo, um morador de rua é uma pessoa livre, porque ele não está escolhendo estar naquela condição, sabe? Então... Mas por que a riqueza não chega para eles também? Eu diria que é por conta da necropolítica. Distribuição. Produção, você acha que é um problema de produção da riqueza? Não, o Brasil é um país que produz muito. É o maior distribuidor de soja. De alimento no geral, né? Então, de fruta, café, não sei se ele é demanda de borracha também, material. Então, ver situações tipo de moradores de rua, ver situações que assim, precariamente, assim, em bairros que acaba sendo devastado por um guarda-chuva que mora em barranco, acaba caindo, e nenhum suporte do governo para isso, a pessoa tem que se lidar com a situação ali, na hora, né? Sinceramente, é uma situação muito difícil. Então não chega para todo mundo, né? O que se produz aqui termina ficando. Então, quer dizer, uma pseudo-liberdade, de que liberdade nós estamos falando, porque quando a gente olha no entorno, inclusive, o capital, o Brasil é uma das sociedades latino-americanas com o capitalismo mais violento que tem. Que se destrói tudo, em nome da produção, em nome do dinheiro. Olha para a Amazônia, olha para a Mata Atlântica, olha para o Rio Pinheiros, olha para o Rio Tietê. Aqui, e outra coisa, né? Tanto Pinheiros quanto Tietê, quem poluiu e deixou eles desse jeito foi pobre, não. Exatamente. Não foram os esgotos pobres que vieram para dentro do rio e o rio morreu. Não, foram indústrias, né? Que foram jogadas tudo aí dentro. Quer dizer, e quando você olha o país como um todo, a produção de boi é um negócio impressionante, né? Toda vez que eu lembro, eu estou discutindo capitalismo no Brasil, eu lembro como é que se produz carne no Brasil. Lá na região centro-oeste, como que se produz o boi, que é muito preso dentro de o que eles chamam de confinamento, essa coisa toda. Então nós temos um dos capitais na América Latina, um dos piores, porque essa distribuição de renda não chega. Quantos somos nós nessa casa? E por que essa casa existe? Para que ela está aqui? Não haveria necessidade disso aqui estar aqui. Se toda a população que hoje nós estamos com ela aqui dentro tivesse a sua oportunidade, que é sua, como direito, né, essa coisa toda, não precisa. Para que a gente vai falar em defesa de direitos humanos se eles estivessem plenos? Né? Sim, não tem por que falar de algo que está saudável, como eu escutei recentemente, não tem como você
tratar de algo que está saudável. Se você vai no médico, é porque você está mal. Então, se isso aqui existe, é porque algo de errado não está certo. Exatamente. Então, vocês dois trazendo esse paralelo, eu estou de fato olhando para setembro um pouco. Mas eu também queria lembrar com vocês dois que na história da defesa de direitos humanos, né, no primeiro semestre deste ano, né, nunca se matou tanta criança pelas forças do Estado. Entendeu? O Rio de Janeiro é o campeão. Você lembrou também no teu texto, no teu poema, nunca se matou tanta criança. Criança pequena, né, que estava na escola, que vinha andando da escola para casa, que estava na festa, que vinha andando da festa para casa, que estava na igreja, que vinha andando da igreja para casa, e de novo a gente volta à história de Deus, né? Essa coisa toda. Então, queria que vocês comentassem um pouco como é que a gente defende o que nós estamos dizendo que queremos defender num caos como esse. Como é que a gente continua defendendo coisas, direitos de crianças e adolescentes em um país que é um caos como esse? Como é que a gente faz? E não é só as crianças que morrem, né? Porque os defensores também morrem. Eles são assassinados. A Marielle foi. Não? E tantas outras que nós já conhecemos, podíamos lembrar. E tantos outros poemas maravilhosos como o seu. Como é que a gente faz para isso? Eu acho que estimulando o estudo dos direitos em geral. Porque assim, quanto menos a gente sabe, melhor para eles. Sabe? Quanto menos a gente sabe, melhor para eles. Se acontece uma situação de, por exemplo, não consigo pensar em uma situação agora, mas vamos supor que um pedestre comum, uma pessoa comum, esteja passando por algo e queira reclamar dos seus direitos. Se a pessoa não sabe, ela não vai reclamar dos direitos. Porque ela não sabe que está tendo direito ali. Só que agora, se a pessoa sabe, ela pode lutar por isso. Sabe? Por exemplo, o direito do consumidor. Acontecem inúmeras vezes coisas dentro dos mercados, dentro das lojas, que poderiam, sabe, que pode ser direito do consumidor estar recebendo algo mais, ou até questões, por exemplo, você sai de um trabalho e não recebe o que você deve. Aliás, você não, que você tem que receber, né? Você não recebe. E a pessoa fica sem rumo, a pessoa fica sem saber o que fazer. Daí eu acho que proporcionando, né, o estudo, proporcionando conhecimento para mais populações, para mais pessoas, é uma forma de combater. Porque quanto mais elas sabem, mais elas vão poder lutar. Não tem como você querer lutar por uma causa onde você não sabe absolutamente nada sobre. Então, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quanto mais a gente divulgar isso, por exemplo, nas escolas, que é onde tem bastante criança e adolescente, quanto mais a gente divulgar isso em redes sociais populares, como o TikTok, que hoje em dia a gente só vê dancinha, vê coisas fúteis e não sabe divulgando algo realmente importante. Quanto mais a gente fizer essa divulgação, mais pessoas vão entender. Olha, eu tenho direito a isso, olha, eu tenho direito a aquilo. Daí se uma pessoa puder, por exemplo, ver alguém sofrendo algum tipo de preconceito, tendo conhecimento do que é certo, dos direitos que essa pessoa tem, essa pessoa vai chegar e falar, ó, isso aqui está errado. Você não devia estar fazendo isso. Então, acho que uma forma de combater é disseminando conhecimento. É a forma primordial, assim. Também acredito nisso. Saber é poder, né? Então. Exatamente. Bom, nós situaçãozinha aqui, como Rio, troco ideia muito com pessoas que andam comigo no onde moro em Deus, né? E, cara, troco ideias, tipo, meus amigos em si. Percebo que muitos deles às vezes acabam não sabendo onde quer chegar. Não que eles devem saber já de agora, ou de mas sim uma ideia aí, para eles é algo fútil o que vier tá bom. Eu fico, não, cara, não faz isso nunca na nossa vida, não, cara. Porque assim, o que o que vier, qualquer trabalho que vier, então tá bom. Que isso, tipo, acaba vivendo muito no tipo, deixa eu me declarar, sabe? Tipo, tá bom. E aí chega essa diferença do objetivo
da necessidade de vida, né? Porque, principalmente para pessoas periféricas, o que vier tá bom no sentido de eu não estou tendo oportunidade. Então, o que vier tá bom. Porque pouco é melhor que nada. E tem as pessoas que trazem isso como objetivo de vida. O que vier tá bom. Se eu for advogado, tá bom. Se eu for médico, tá bom. Se eu for assistente executivo, tá bom. Se eu for contador, tá bom. Sabe? Então, tipo, eu queria trazer essa diferença, porque realmente tem pessoas que não têm essa oportunidade, sabe? De poder estar escolhendo, por exemplo, hoje eu acordei querendo ser advogada. Vou fazer uma faculdade, vou ficar 5 anos na faculdade, terminar minha faculdade e virar advogada. Nem todo mundo é assim. E a necessidade? Na necessidade a gente sabe. É obrigado a fazer. É obrigado a fazer. Porque, por exemplo, como a situação do trabalho que eu falei, uma pessoa que sai e não recebe, ela tem que continuar trabalhando, independente de onde seja. Porque ela saiu. E não é escolha dela, é necessidade. Que nem aconteceu comigo. Eu estava trabalhando em uma agência e essa agência sofreu uma invasão. Entraram lá armados, colocaram a mão na cabeça de todo mundo, levaram o celular. E aí, depois, as meninas, né, que estavam ali, foram chamadas na administração da agência e foi falado para elas o seguinte: se você quiser sair, você sai. Se você quiser parar de trabalhar aqui, você pode parar de trabalhar. Como se fosse uma escolha, né? Daí elas falaram: eu perdi meu celular. O dinheiro que estava comigo, que eu trouxe, que eu trago para mim trabalhar, eu perdi também. Não é uma escolha minha parar de trabalhar. Eu tenho que continuar trabalhando, porque eu preciso de celular. Eu tenho como trabalhar. Eu tenho bom para alimentar. Então não é como se vocês pudessem chegar em mim e falar: se você quiser sair, pode sair. Eu não tenho escolha. A falsa sensação de livre-arbítrio, né? Exatamente. Inclusive, é isso que constantemente estou conversando com a minha irmã. A falsa sensação de livre-arbítrio. Mas, gente, a gente sabe que não é assim. De novo a gente vai lá para o livre-arbítrio. E aí você tocou numa coisa agora que eu lembrei de novo da filosofia, né? Porque, por exemplo, você falou entre o objetivo e a necessidade. Bom, eu diria que o objetivo é a utopia, né? Você está lá, você tem que chegar nele, de alguma forma, que aliás, ele povoa os seus sonhos, aquilo que você gostaria de ser. E a necessidade te joga para um outro lugar. Porque não vai dar para você alcançar o que você escolheu. Por exemplo, eu escolhi ser professor, mas eu não vou conseguir ser professor. Então, eu vou ter que fazer outra coisa porque eu preciso comer. E às vezes nem porque você quer, né? Às vezes você não pode, por exemplo, não vou conseguir virar professor, às vezes nem é porque você quer. Exatamente. Às vezes é simplesmente porque a vida, o sistema está te jogando para outro lado. Tem que ir. E tem que ir. Por exemplo, uma pessoa que está desempregada, ela precisa comer. Daí, a vaga no Burger King, por exemplo. Todo mundo sabe que trabalhar em rede de fast food não é legal. É um trabalho praticamente escravizador, escravizante, não sei o termo correto a ser usado. Mas, gente, é melhor que nada. Não tem outro jeito. Vocês me fizeram lembrar agora, porque a minha geração, né? E eu sou desse lugar. Por exemplo, a minha geração para estudar já era uma escolha de vida. Porque não tínhamos o direito de estudar. Então, era difícil de estudar. E estudar, concluir o ensino médio, era outra caminhada. E era longa. Porque nossas famílias não tinham como manter os filhos, primeiro que viviam todo mundo no campo nessa época ainda. E no campo não tinha escola assim. E a escola da cidade não era para nós. A gente não tinha não conseguia alcançar. E chegar na faculdade, aí podia esquecer. Entendeu? Para poder conseguir. Mas olha, meninas, é o seguinte, eu quero agradecer muito a vocês por isso, porque aqui senão a gente vai produzir um programa inteiro, eu ficava aqui a tarde inteira com vocês. Eu quero, além de agradecer a vocês, pedir a todo mundo que
Mande suas questões para cá para nós, porque se for necessário, a gente reúne de novo aqui para a gente poder comentar as questões que traz aqui. E que seja necessário. E que seja, exatamente. E que seja necessário. Que seja necessário. Exato, que seja muito necessário, manda para cá para nós. E a intencionalidade desse bate-papo era justamente essa, provocar a partir da história, a partir do ponto que nós gostaríamos de provocar, porque eu trouxe o setembro, mas você viu que o setembro se transformou em uma série de questões que são estruturantes nessa sociedade, e elas não têm como ficar de fora, e nós não citamos tantas outras que a gente gostaria de citar. Por exemplo, uma das mazelas de tudo isso da escravização, do preconceito, enfim, de um Estado tão patriarcal e etc., como é o Brasil, é que as meninas negras, elas ainda continuam na cinzela, né? Na região nordeste do país, por exemplo, quem está me vendo sabe disso, entendeu? A quantidade de meninas ainda nem chegou à adolescência que são empregadas domésticas, trabalhadoras domésticas, e que estão no fundo das casas, chamamos ainda de casa grande, entendeu? Das famílias de classe média alta e de classe muito alta, ainda tomando conta dos filhos dessas famílias, cozinhando, limpando, fazendo e sendo abusadas e agredidas muitas vezes pelos patrões, por quem está dentro de casa. E eu quero mandar um abraço para as companheiras do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia, que a gente acompanha de perto, sabe exatamente do que eu estou dizendo aqui, né? Como a gente tem acompanhado isso. Quero agradecer demais a vocês. Se vocês quiserem mandar um beijo para todo mundo, fique à vontade. Eu agradeço. Vocês. Eu agradeço, gente. Uma experiência boa. Foi uma experiência muito legal e assim, eu tava super nervosa, achando que, sabe, eu tinha que falar algo muito específico, assim, mas gente, foi tipo super tranquilo, porque é uma realidade, né? Não é como se eu tivesse, na verdade, né? Nós estamos contando essas histórias, né? Não é como se a gente tivesse que ficar pensando, matutando no que falar. A gente vive isso. Não é o programa da Fátima Bernardes. Exatamente, então é mais tranquilo. Queria mandar um beijo pra minha irmã, Elliot, que eu não sei se vai assistir, mas eu queria deixar isso bem. Muito bom. Tchau, Fábio, depois você pode passar um canal para eles, né? Eles vão acessar. E Derek, muito obrigado, viu? E eu queria lhe pedir que aí Fábio vai entrar nessa jogada. Você peça alguém para poder digitalizar, ou entregue um computador para ela digitalizar, para a gente depois ver como é que a gente. Obrigadão. Obrigado, até mais. Obrigada, foi ótimo. Foi ótimo mesmo, muito bom.